Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o podcast aqui falando só dos Steelers, direto no fambonanet.com.br. Eu sou o Danilo, mais uma vez serei o seu host. E começou a temporada, já vamos entrar direto nos jogos, jogo da primeira semana. Para fazer o programa comigo, tem o Caio Melo. Opa, galera, finalmente voltou a NFL, voltou os Steelers e voltamos com vitória. Esse é o principal, vamos lá falar um pouquinho sobre essa partida e sobre essa semana e expectativa para o jogo contra os Vikings. A presença dele hoje também, Germano Coutinho. TJ Watt é meu pastor e nada me faltará. Matheus Fernandes, mais uma semana aqui com a gente. Fala, Matheus. Opa, só dizendo que já foi uma vitória, faltam 18. Muito bem. Ricardo Rezende abrilhantando esse programa com sua presença. Tudo bem, Ricardo? Tranquilo. Sempre uma satisfação estar com todos aqui. E uma vitória é sempre uma vitória. Então, vamos lá. Belíssima definição. Então, a gente vai falar, obviamente, de Pittsburgh Steelers 21, Cleveland Browns 18. Esse jogo foi jogado no domingo em Cleveland. É o First Energy Stadium, né? Essa turma muda tanto o nome de estádio que eu já me perdi. 21-18. Placar... Oi. É mais fácil chamar de Factory of Sadness. É mais fácil. A fábrica de tristezas, é verdade. É verdade. Ou a casa do Benjamin também, né? Exatamente, a casa Roethlisberger, do Roethlisberger Stadium, a gente pode batizar assim. Big Ben Roethlisberger, o homem que mais venceu nesse estádio do Cleveland Browns desde a volta deles à NFL? Essa é a estatística, né? Sim, desde 1999, o Big Ben é o QB que mais venceu em Cleveland. A terra natal, ao lado de LeBron James, é o maior ícone de Cleveland. Vamos a falar isso. Então, comecemos a análise por eles. Dois fatores nortearam a parte dos Steelers que pontuou no jogo. E a gente vai começar pelo ataque aéreo. Big Ben Roethlisberger, 24 passes concluídos de 36 tentados, 263 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. Antonio Brown, 11 recepções para 182 jardas, uma inclusive de 50 jardas. Como é que vocês sentiram de volta esse ataque aéreo nessa primeira partida? Eu senti que, graças a Deus, a gente tem o Antonio Brown, porque se não fosse pro Antonio Brown e essa conexão Ben-Brown, a gente estava muito lascado. Eu também achei um pouco enferrujado, só para destacar, Brown, 11 recepções em 11 alvos para ele, então foi perfeito no jogo. Mas fora isso, a gente viu, né, o Martavis Bryant parece que um pouco enferrujado, o Le'Veon Bell, ele é running back, mas é muito importante no jogo aéreo, também não apareceu muito. Jesse James, claro, outro destaque na Red Zone, né? Se tocou pro Vince McDonald, muitos falou, né, do que ele ia fazer pro ataque, mas Jesse James mostrou por enquanto titular ele ainda. Mas um Steelers como nos anos passados, né, gosta de jogar no nível do adversário. A grande espera pela volta do quarteto, dos Killer Bees, que a grande volta que eles voltassem a jogar juntos, aconteceu nesse jogo, porém não foi o que esperávamos, infelizmente, como o Matheus falou, o Bell enferrujado, o Brian enferrujado, até o Big Ben estava enferrujado, ele levou passos que ele não costuma errar, deu bolas atrás dos recebedores, um pouco na frente. Ele realmente estava claro, pelo menos para mim, que ele estava um pouquinho fora de ritmo. Já pro final do jogo, especialmente no primeiro quarto o ataque foi horrível, não funcionava nada. Mas no decorrer do jogo ele foi melhorando, foi pegando o ritmo e tal, e o Brown é o Brown, né? O Brown, 182 jardas, liderando a NFL, monstro demais, mas só queria fazer uma pequena ressalva. O ataque não foi tão bem nesse jogo, mas a gente vai ter que também vamos ter que elogiar, na verdade, a defesa dos Browns, que, na minha opinião, foi o principal motivo pro ataque não ter ido tão bem assim. E sem Myles Garrett, né? O Calouro não jogou e mesmo assim a defesa do Browns foi mais sólida do que eu esperava, né? Até esperar talvez uma gracinha do ataque, mas a defesa do Browns acho que surpreendeu. Sim, muito bem postada taticamente. O front seven do Browns conseguiu anular, podemos dizer, foi um matchup muito à altura para a nossa boa OL. O Bell não teve muito espaço para correr, o Tony bateu muito na tecla
na entrevista hoje, depois do jogo domingo, que as faltas mataram um pouco isso, mas não acho, concordo com o Germano, dou mérito para a defesa do Browns, que estava muito bem postada dentro de campo, preparada para enfrentar os Steelers. Estavam claramente... Tinham feito um estudo muito bom, previram muito bem como é que eles iam começar a partida, tanto anularam o ataque nas primeiras campanhas. O Todd Haley teve que fazer esses ajustes para começar a deslanchar. E o ajuste se chama Antonio Brown. Quando o negócio está complicado, você vai procurar o melhor jogador do seu ataque. E foi isso que ele fez. Como o Matheus destacou, 11 bolas em direção ao Antonio Brown, 11 recepções para 182 jardas. E aí tinha espaço para mais. O Antonio Brown, como a gente comentou, 11 recepções de 82 jardas e os outros recebedores, 4 recepções para 25 jardas. Foram no facto na partida, não estavam todo mundo na mesma página. E isso acende até aquela discussão que talvez seja inevitável, por mais chato que ela seja. A gente sabe que o Antonio Brown é o cara mais workaholic, o cara mais work hard desse time, é o cara que mais se dedica, é o cara que parecia estar mais inteirado do ataque no domingo. Bell, ninguém sentiu basicamente a presença do Bell dentro de campo. Bryant do mesmo jeito. O Juju Smith-Schuster não teve na recepção, fez 2 faltas. Enfim, tava uma sincronia muito boa dos jogadores. A gente sabe que por parte é normal início de temporada e isso aí com certeza melhorado ao longo do ano. Eu até comentei no Twitter. Eu prefiro que o ataque comece assim do que a defesa. Porque o ataque tem muito jeito. O Big Ben tem esse ataque na mão. Então, não há motivo para pânico como a torcida do Steelers já estava aqui no Twitter. Um outro ponto que a gente teve fantástico no jogo foi a nossa defesa. A estreia de TJ Watt como titular. Logo antes do jogo, a gente teve a notícia que o Bud Dupree não ia poder jogar, ia ficar inativo para o jogo. Anthony Chiquillo foi escalado de última hora como titular e até correspondeu em jogo, 2 sacks. E aí fica a pergunta, o que é que vocês viram de bom dessa defesa? Eu não esperava absolutamente nada do Chico nessa partida. E talvez por isso que tenha não só surpreendido, como sido até muito acima do que eu esperava. Ele conseguiu 2 sacks, se não me engano, foram 1 ou 2 sacks, acho que foram 2. E ele anotou um touchdown numa jogada espetacular do Matakevich. Foi o nosso primeiro touchdown do jogo. Ressaltando uma coisa interessante, o nosso Special Teams fez uma partida boa. Ainda tô com o pé atrás com o nosso Special Teams, é realmente o retornador. A gente não sabe em que posição está o Watson como retornador, mas uma coisa eu tenho certeza, o Eli Rogers não é um cara para retornar punt. Por mais que ele tenha até um gingado, tenha velocidade, ele não é um cara, porque parei para notar quantas vezes Eli Rogers buscou contato. Buscou contato, ou quando teve contato, conseguiu se livrar, enfim. No momento que teve contato, ele conseguiu se desvencilhar, quebrando um teco, ou o que for. Ele não tem essa característica para ser retornador, e isso me preocupa um pouco, porque eu não sei até quando isso pode afetar aí o nosso time. Tirando isso, realmente a partida muito boa, assim, defensivamente dos Steelers, eu gostei bastante. Não vou mentir que eu chegar aqui e dizer que foi péssima a partida defensiva, não foi. Muita gente reclamando pelos Steelers ter cedido muitos touchdowns aí pros Browns, mas eu não vou concordar com isso, não. O Browns teve uma partida muito boa ofensivamente, e o Deshaun Kaiser, sinceramente, não parecia que era um rookie qualquer, não parecia. Ele, de todos os quarterbacks que a gente enfrentou recentemente em Cleveland, eu acho que foi o que jogou melhor nesses últimos anos, e esse foi o ataque que não que a competição fosse muito forte, né, Caio? Não que a competição fosse muito forte, mas também o nível lá é muito baixo, pô. O nível lá é muito baixo, entendeu? Qualquer um que chegasse e fizesse algo diferente surpreenderia, mas ele não só fez algo diferente, ele foi bem sólido, ele teve uma partida sólida. De dizer que ele não teve uma partida sólida vai estar se contradizendo, né? É mentira, os números dele estão bons, a partida dele foi boa, o ataque do Cleveland não foi ruim na partida, o ataque do Cleveland foi bom, conseguiu jardas em algumas jogadas, e até em cima do Hayden, eu acho que foi a maior jogada de recepção foi em cima do Hayden, foi uma jogada de 30 jardas, se não me engano. Eu vou ser muito sincero, a nossa defesa foi bem, o pass rush funcionou de uma maneira que eu nunca não, né? Mas há muito tempo eu não vi o nosso pass rush começar funcionando desse jeito, logo no início da temporada, sempre demorava um pouquinho pra engrenar, e logo de primeira partida a gente conseguiu um número bom de sacks. J.J. Watt incrível, partidaça do J.J. Watt, pô, velho, se esse cara continuar
nesse nível que ele jogou no domingo, ele tem tudo para disputar aí o Defensive Rookie of the Year. E tem tudo até para ser um dos líderes de sack dos Steelers. E para terminar aí, achei uma partida excelente da nossa defesa. Também achei uma partida muito boa da defesa de Cleveland. Tem muita gente reclamando do placar ter sido curto. Eu discordo completamente. Cleveland teve seus méritos no jogo. Eu acho que foi um dos poucos jogos assim que eu vi você jogar com o Cleveland, que o Cleveland jogou bem a partida inteira. Eles jogaram bem. Não foi uma partida ruim. Que não se nivele por baixo por ter sido o Cleveland Browns. Porque a defesa deles está muito completa e principalmente o jogo que a secundária conseguiu fazer. A secundária deles não estava dando brecha, pô. Não deu brecha. Teve que se pedir para Antonio Brown. Teve que apelar para Antonio Brown ser Antonio Brown. E ele foi, né? Graças a Deus a gente tem um jogador no nível dele. Porque se não fosse por isso, a gente tava lascado. Mas eu achei uma ótima partida aí do Cleveland e a gente ganhou no melhor estilo Steelers, né? Defesa liderando, puxando o time, sendo o principal viés aí pra vitória, marcou um touchdown e segurou o Cleveland quando pôde. Conseguimos uma belíssima interceptação e pressionando o quarterback. Acho que só pra complementar também, beleza, a defesa jogou muito bem, o ataque do Browns foi até um pouco mais competente do que o esperado, principalmente o Kaiser, mas acho que tem que relevar, foram 7 sacks, que é um número impressionante, né, sai um pouco fora do comum. A gente tem que ver que alguns, eu acho, pelo menos pra mim, foram caíram um pouquinho na conta do Kaiser também, segurou um pouco a bola, tentou fazer jogadas, alguns momentos de calor, a interceptação do TJ Watt foi um desses, que ele não tava lançando aquela bola pra ninguém, mas também foi uma boa jogada do Watt, que, enfim, tava lá e fez uma jogada muito atlética pra conseguir pegar a bola. Então, é claro que é bom ver a defesa controlando o jogo, foi o que aconteceu. O placar foi 21-18, mas o Browns conseguiu um touchdown no finalzinho, começando 2 pontos que deixou o placar próximo, e depois não tocou mais na bola, mas conseguiu fechar o jogo, que é também uma coisa importante que a gente tem que continuar fazendo no resto da temporada, né? Nos últimos anos já vi várias partidas que a gente teve chance de fechar e não conseguiu, seja por não conseguir fazer a campanha longa no final, ou travar na red zone, que foi outro lado bom, um dos poucos lados bons do ataque, né? Melhor falar assim. Então, eu acho que foi um bom teste para ver que a defesa dos Steelers dominou um ataque não tão talentoso. Acho que semana que vem contra o Vikings que vai ser o primeiro teste mais pesado. Uma coisa, eu não sei se é exatamente boa, imagino que seja, é que quando a gente comenta da defesa nesse último jogo, a gente fala mais do que? Do pass rush, na quantidade de sacks, que foram 7. Matheus falou bem que apesar dessa quantidade alta de sacks, eles, digamos assim, os nossos sacks não foram, eles demoraram um pouco para acontecer, ou seja, bota um pouco na conta do Kaiser. Mas uma coisa boa é que a gente não tá falando muito da secundária. E isso, por incrível que pareça, é bom. Porque quando a gente não fala da secundária, é porque não aconteceu nenhuma merda. É basicamente isso. Pô, o Art Burns foi bem, o Joe Hayden foi bem. Assim, bem que eu digo é pelo menos razoáveis, né? Pelo menos não fizeram nada de ruim, não fizeram nenhuma merda que comprometesse o jogo. Então, assim, tudo bem que o ataque dos Browns não é lá muita coisa, especialmente no quesito wide receiver. Pô, o Kenny Britt lá é basicamente o wide receiver número 2, então pra vocês verem que não é realmente lá essas coisas, mas a dupla lá de cornerbacks foi bem, não cedeu tantas jogadas explosivas assim, e a dupla de safeties também, apesar do J.J. Wilcox ter dado aquela trombada monstruosa lá no touchdown do Corey Coleman e ter ficado mal, até não sei se ele vai poder jogar o próximo jogo, não sei se ele tá no protocolo de concussão ou não, mas um ponto positivo é esse, que a secundária não fez nada que comprometesse o jogo, coisa que infelizmente na temporada passada foi até certo ponto corriqueiro. Sim, Germano, o Will Cox está no protocolo de concussão, o Mike Tomlin confirmou hoje. Ele não entrou logo após a partida, parece que ele sentiu alguns sintomas já segunda-feira e acabou entrando, né, no protocolo. É dúvida para domingo contra o Vikings. Eu concordo com o que o Matheus falou sobre a defesa, foi ótimo, 7 sacks, o pass rush entrando, etc., mas teve alguns vacilos de calouro mesmo do Kaiser. E fosse com alguns outros quarterbacks da liga, mais de 50% dos quarterbacks da liga também iriam fazer as leituras equivocadas que o Kaiser fez, ou seguraria a bola também, tanto quanto. Mas a minha preocupação fica pelo fato do time ainda não ter se desvencilhado nos matchups 1-1. Então, eu sei que o DJ Watt já teve um puta desafio contra o Joe Thomas e foi muito bem. A gente estava até comentando que o primeiro sack do DJ Watt foi mérito dele, não foi Kaiser que segurou a bola, etc. O DJ Watt tem um arsenal de pass rush
muito bom, algo que o Jarvis Jones ficava rapidamente preso em cima do Joe Thomas. Até alguns anos atrás, o Jarvis Jones disse que o Joe Thomas estava dando dica para ele durante a partida de como ele teria que se desvencilhar da marcação, para ter noção. É porque o Joe Thomas sabia que, no caso do Jarvis, não tinha para onde, velho, não tinha como. E TJ Watt conseguiu ser um adversário bom em cima dele. Mas isso não é algo que a gente possa contar toda semana. Então a gente já viu que o Sam Bradford fez ontem contra o Saints. Se ficar nessas zone blitz, essas blitz desenhadas, que são bem executadas, que são efetivas, mas contra um quarterback como o Sam Bradford, talvez não dê certo. A gente vai ser queimado. É um risco que a gente vai estar correndo de deixar a secundária exposta. A gente viu o Joe Hayden conseguindo o primeiro sack da vida, basicamente, desde 2011. Joe Hayden não tinha um sack na NFL e um jogo no Steelers ele teve, quando manda esses blitz do cornerback. Então, eu quero ver, de fato, tanto o TJ Watt quanto o Tickle, ou seja, o Bud Dupree, esses dois jogadores vencendo os duelos individuais. É algo que Mike Tomlin e Butler pressionaram bastante na off-season. Eles não querem ficar mandando um blitz de tudo que é lado. Eles querem ver pressão do four-man rush. Eles querem ver pressão do front seven deles. Da DL a gente sabe que tem, eu até acho que o Hargrave deveria ser mais utilizado. O Hargrave não teve nem 30 snaps no jogo contra o Browns. Deveria aproveitar mais o que o Hargrave pode oferecer para esse time. Então, tem um matchup contra o Rook, o Pat Elflein, o center de Minnesota no domingo, por exemplo, pode ser algo efetivo pro gameplay, para a estratégia do Steelers. No mais, a defesa contra o jogo corrido foi bem, o front seven foi como a gente esperava contra o jogo corrido. Alguns anos atrás, a gente sofreu na mão do Zach Crowell na primeira partida, na abertura da temporada, e o Crowell foi o no factor. Como falar também por aí, Kenny Britt, coitado do Browns, né? Depender do Kenny Britt e Sammy Coates como recebedores é triste. Aquele drop do Kenny Britt não tem a menor explicação. Tava muito sozinho numa ilha e soltou a bola. Ainda nessa questão da defesa do nosso pass rush, que nós já comentamos bem, só para destacar que o Tiquilo e o TJ Watt foram os titulares, e o desempenho deles foi tão bom que o nosso queridíssimo James Harrison teve apenas 4 snaps de defesa. Então, assim, isso tudo foi basicamente sem o Harrison, que nós sabemos que é um especialista de pass rush, e quando as coisas apertam, geralmente a gente recorre para ele. Então, mais um fato aí para nos deixar felizes com a produção dos nossos jogadores que botam pressão no quarterback adversário. Olha, sobre os sacks dos Steelers, foram 7, né? Um detalhe interessante aqui, desses 7 sacks, 3 foram acima de 5 segundos após o snap, e os outros 4 em menos de 5 segundos. Detalhe, pro sack mais rápido dos Steelers ter sido um sack com 3 segundos e 71 de snap. É muito, muito rápido isso. Conta 1, 2, 3 aí, pô. É muito rápido. E quem conseguiu foi o TJ Watt, foi o primeiro sack dele no jogo. Foi incrível. E foi uma jogada espetacular do TJ Watt. Só comentando essa jogada, é uma jogada que ele consegue levar o Joe Thomas até um certo ponto, abrindo um espaço no pocket, e ele faz um spin move sensacional, e o Joe Thomas não consegue mais ter impulsão para poder parar ele. E aí ele já tá de cara com o Kaiser e consegue o sack. Tudo bem que realmente o Kaiser cometeu alguns erros, inclusive a interceptação dele foi erro completo de rookie, mas pô, desses 7 sacks foram 4 abaixo de 5 segundos, que aí um 371, outro 428, outro 439 e outro 4,5. São números assim, são segundos razoáveis até para uma defesa que tá jogando contra um OL, por mais que o Kaiser seja rookie, tá jogando contra um OL boa, pô. Pode não estar esquematicamente funcionando tão bem, mas é um OL, se você parar para analisar jogador por jogador, é um OL muito boa, é uma das OLs aí mais promissoras da liga para essa temporada. Eu achei muito interessante esse número esse tempo do primeiro sack do TJ Watt, simplesmente espetacular. Bom, durante o jogo a gente teve uma perda lamentável. Stephen Tuitt saiu machucado. Ficou a expectativa de que fosse ser uma lesão muito séria, que a gente fosse perder o jogador por muito, muito tempo, talvez até temporada.
Mas aí as notícias de lá pra cá foram amenizando a situação. Qual é o status do tweet hoje, Ricardo? Eu só digo uma coisa: fake news. O Hayward já deu a pista dessa boa notícia ontem. Como vocês acompanham o Twitter do Black Yellow, viram que a gente comentou no domingo o repórter do Adam Schefter comentando que o Steelers estava temendo a lesão do tweet fosse grave e que ele teria de fato rompido o músculo do bíceps e perderia toda a temporada. Seriam dias depois do Steelers ter estendido o contrato dele, pago 61 milhões em 5 temporadas para ele, até 2022. Então, seria um péssimo time para isso, para um jogador que, nos poucos snaps que teve contra o Browns, simplesmente destruiu com a OL adversária. Mas hoje, ainda bem, o Tomlin veio na coletiva e confirmou que, de fato, não é nada que o Steelers estava temendo e a princípio a avaliação seria semana a semana e o Tomlin falou hoje que seria dia a dia, com possibilidade até dele jogar no domingo contra o Vikings. Obviamente, possibilidade remota, mas tá lá, ele vai ser avaliado ao longo da semana. A gente teve um livramento muito grande dessa lesão do Tweet, e ainda bem. Tweet e Hayward são os pilares dessa defesa. Tem que ter os dois saudáveis. O sucesso da defesa passa diretamente pelos dois. Basicamente isso. E graças a Deus, tudo indica que a gente desviou de uma bala com o Stephon Tweet. Graças a Deus. Não que fosse ser a pior perda do mundo. Eu acho que o Alu fez um bom trabalho e o Hargrave ia jogar ali na defensive end e a gente estaria bem servido. Mas o Tweet é bom pra cacete, velho. E seria uma perda que a gente sentiria tanto quanto teria sentido, tanto quanto sentiu Ken Hayward na temporada passada. Mas graças a Deus aí desviamos de uma bala. A gente falou muito bem do jogo aéreo, Antonio Brown, a pressão que a gente colocou, mas existe um elefante na sala que a gente tem que abordar. O nosso tão badalado jogo corrido, o melhor running back da liga, uma das melhores linhas ofensivas de toda a NFL, mal conseguiram render, gerar uma jarda em terceira para 1. A gente teve um total de 35 jardas corridas, que na verdade isso desconta as ajoelhadas do Big Ben, então tem 43 jardas corridas em 14 tentativas. Nada, bicho. Por mais que você possa analisar que a linha defensiva do Browns, o front seven, tenha dado uma melhorada razoável do último ano para cá, gerar só 43 jardas de corrida é muito preocupante, né? Vamos lá. Eu acredito que essa pouca produção terrestre se explique por dois motivos. Primeiro, falta de entrosamento. Não, nem entrosamento na verdade. Falta de ritmo de jogo. Primeiro jogo da temporada, querendo ou não, o fato do Bell não ter participado do training camp influenciou. Muita gente vai dizer que não, que jogador, que ele não precisa ficar treinando para jogar, mas a gente sabe que não é bem assim, que com certeza isso, nem que minimamente, isso realmente influenciou. O fato de ele não ter participado do training camp. A linha ofensiva contra o passe, ela foi bem, ela protegeu bem o Big Ben, então realmente o problema foi especificamente no jogo corrido. Tanto pela linha ofensiva como pelo Bell. Os dois não foram bem, acontece, sabemos da qualidade da nossa linha, mas tem jogos que realmente o jogo corrido não vai entrar e a gente vai precisar do passe para nos livrarmos e conseguirmos a vitória. Graças a Deus, nesse último jogo, isso aconteceu, especialmente pelo Brown, né? Foi um monstro absurdo, um monstro sagrado, pica das galáxias, e basicamente nos deu a vitória. E agora o outro ponto que eu queria destacar, que para mim foi mais importante, foi a defesa. Eu não falo nem o front seven dos Browns, eu falo a defesa dos Browns. Porque como nós comentamos no começo do programa, o esquema defensivo deles foi propício para enfrentar o nosso ataque. Eles realmente se prepararam muito bem, com um safety, ou no máximo 2, a 20, 15, 30 jardas da linha de scrimmage, e muitas vezes todos os outros jogadores, ou seja, 9 ou 10, a 3 jardas da linha de scrimmage, ou seja, eles botavam muita gente ali, eles deixavam muitos corpos, então é compreensível, pelo menos para mim, que o jogo corrido tenha tido um certo problema, uma certa dificuldade em gerar mais jardas. Era simplesmente muita gente para a linha ofensiva cuidar. Realmente ficava bem complicado, eles entupiam as gaps logo e dificultava muito também o trabalho do Bell, que nós sabemos como ele é paciente. Mas nem essa paciência tão louvada do Bell que o pessoal diz, deu jeito. Acontece, não me preocupa para os próximos jogos, acredito eu que isso aí
vai melhorar com o tempo, e também porque não devemos enfrentar mais tantos esquemas defensivos desse estilo. Então é algo para mim que não me preocupa tanto. Acho que até também pela qualidade da defesa do Browns, isso fugiu um pouco do jogo terrestre também, né? Foram 37 jogadas de passe contra só 17 corridas no jogo inteiro. Então o Steelers meio que tentou, acho que até comentei durante o jogo, que tá meio tentando substituir o jogo corrido com os passes mais curtos, com os screens, com esse tipo de jogo, para até tentar desafogar um pouquinho o front seven, né? Mas eu acho que não dá pra gente se preocupar muito com isso por enquanto. Acho que o jogo vai voltar a funcionar normalmente, talvez não na próxima semana, que pega o time do Vikings também, é muito bom na defesa, mas acho que por enquanto não é pra entrar em pânico não, até porque foi uma semana meio estranha para jogos corridos na NFL como um todo, né? Pouquíssimos times conseguiram encontrar o ritmo, então até porque a primeira semana muita gente está se ajustando ainda, acho que foi desagradável, foi abaixo, né? Porque a gente sempre espera muito, você tá com o Steelers, sempre espera muito o Bell, mas não precisa entrar em pânico não. Também eu concordo aí com o Matheus, não é nada pra entrar em pânico. Eu acho que a defesa do Browns foi um fator na partida sim, eles jogaram muito bem, se prepararam muito bem, como o Germano falou aí, esquematicamente eles jogaram como geralmente o Bengals joga, né, inclusive contra o nosso ataque aéreo, principalmente, isso aí limita muito as jogadas aí, o nosso game plan, mas eu tenho também um ponto a ressaltar, algo que me deixou muito, muito chateado durante a partida, e essa chateação, obviamente, diminuiu depois do jogo, mas mesmo assim não quero deixar passar batido as chamadas de jogada pelo Todd Haley, principalmente a insistência abusiva nos screens. Nosso gameplay está muito limitado pelo esquema de jogo que eles estão usando, realmente é difícil demais fazer uma jogada mais arriscada de passe no fundo do campo, mas precisa ser sempre screen. Pô, velho, nesse momento a gente vai notar que a bola pro Le'Veon Bell vai passar a ser um jogo manjado. Forçar o jogo corrido seria algo manjado, porque eles estão dropando a cobertura e 2 safeties lá atrás, isso limita principalmente um time que joga com quarterback com um braço tão forte quanto o Ben, e a partir desse momento as chamadas precisam ser um pouco mais dinâmicas, a gente precisa surpreender os Browns, e não foi isso que a gente viu. A gente viu basicamente correndo com a bola, e nem correu tanto assim com a bola, tentando screens, ou passe curto que não resolveu nosso problema. E para piorar tudo, e aí o que foi fator determinante para o nosso ataque ir mal, nosso time cometeu muitas faltas nesse jogo, muitas faltas, tanto ofensiva quanto defensiva, e essas faltas realmente atrapalhou o desempenho do nosso time na partida, principalmente do ataque. Só para completar a informação, foram 13 faltas do Steelers e 5 delas já eram a primeira descida pro Browns, então atrapalhou todo mundo mesmo. É uma coisa que realmente não pode se repetir, né? Porque, beleza, você compensa um pouquinho com turnover, compensa um pouquinho com a quantidade de sacks que o Steelers teve, mas se pegar um time mais competente, mais disposto a aproveitar disso, você não pode perder 144 jardas só em falta. Não dá. O Steelers ganhou 290 jardas no ataque, e perdeu 144 jardas de falta, o Browns teve 237 jardas de ataque, e o Steelers, enfim, só de falta teve 144. Então esse tipo de coisa não dá pra se repetir contra seu ninguém, né? Foi fator determinante pro placar ser tão apertado. Se não tivesse tido tantos vacilos e tantas faltas, a gente não teria ganho de uma distância tão curta aí no placar. Eu acho que a gente teria feito um placar melhor, mais elástico, mas paciência. Puta que pariu, que partidaça do Shazier, né? Ele joga numa rotação extremamente atípica, completamente diferente. Ele realmente é incrível. Monstro. E aí, velho, ele joga numa rotação diferente, ele tá em todos os lugares do campo, ele defende bem um passe. Teve uma jogada que o que ele fez com o Kaiser, eu acho que foi o cartão de visita pro Kaiser da NFL, que foi uma jogada que ele quase conseguiu o sack, o Kaiser se livrou da bola antes. Ele deu um hit tão forte no Kaiser que eu pensei que o Kaiser ia ficar ali no chão mesmo. Eu achei que ele não ia levantar, não. É espetacular a partida do Shazier, mas ele realmente tem que... minha preocupação com o Shazier não é nem que a gente tome falta, porque eventualmente a gente vai tomar falta ou não, mas é porque ele joga numa rotação tão alta que vai ter certo momento que ele vai se machucar, e vai se machucar feio nessa rotação que ele joga. Pô, ele foi capacete com capacete nessa bola aí que ele tomou uma falta de 15 jardas. Ele tem que tomar mais atenção com isso, porque ele é um cara que já tem um histórico de lesões pesadas e a gente depende dele. Ele tem que tomar consciência disso, e eu não tô dizendo para ele baixar a rotação, nem fazer corpo mole, deixar de ser hard hit, deixar de jogar na velocidade que ele joga. Estou dizendo para ele raciocinar mais o jogo e não ser aquele cara extremamente efusivo que ele é. Então, isso é a maior qualidade dele, mas é o que pode tirar ele dos Steelers. O Tony hoje, por sinal, deu um puxão de orelha no Shazier por conta dessa falta no
Kaiser, o Tony concordou com a marcação. Foi questionado, na verdade, por Chazier após a partida, o que ele estava pensando naquele lance. Ele falou que estava pensando que o Kaiser iria pro slide. Aí comentários que o Tony hoje, eles falaram, pois o Ryan pensou errado. Pronto, disse isso, só falou isso e deu a bronca no Chazier, nessas entrelinhas. O Tony hoje na coletiva disse que não ia perder a cabeça, ele não vai overreact, como ele disse, parafraseando exatamente a expressão que ele utilizou, as faltas. Ele só espera e acha que os números vão diminuir nas próximas partidas. Acho que ele questionou, acho que ele não merece nem muito em mérito a discussão das marcações. A gente viu que, de fato, o time estava entrando com intensidade, meio jogo de temporada, todo mundo animado, etc. Então, sei que a NFL está cada vez mais rígida e eles vão começar a apitar cada vez mais isso. Na dúvida, eles vão apitar. E cabe ao Tony conversar com os jogadores, orientar os jogadores a como eles têm que entrar nesse tipo de jogada. Só quero destacar uma, que foi o que o Tony comentou hoje, e como ele ficou irado, não com a marcação em si, mas sim como ela chegou. Explicar. Foi aquela falta do Gay na terceira descida. O Gay, com intensidade, chegou lá, pá, foi no capacete do recebedor, uma jogada que estava basicamente morta, o juiz não marcou falta de imediato. Passou alguns segundos, o juiz lançou a flanela, isso muito depois da jogada ter dado como encerrada, marcando a falta do Gay. Então, acredito que se foi falta ou não há discussão. Mas Tony não aceita que essa falta tenha influência externa. E que tipo de influência externa? Passou no telão do estádio, a torcida reagiu, o juiz viu e foi lá e marcou. Então, Tony só quer que essas marcações sejam live, sejam ao vivo de acordo com o ritmo do jogo. Não é para ser desafio, porque uma falta dessa não é desafiada por um técnico. Então, olhar no telão, depois que a torcida está lá reclamando e 40 segundos depois ir lá e jogar flanela, até entendo o lado do Tony e ficar bastante irado, como houve a marcação dessa falta. As demais, treino. A galera sabe que não pode entrar se jogando do jeito que estava. É perigoso para os dois lados e a maior prova é o J.J. Wilcox, que assustou bastante quando o Wilcox entrou daquele jeito no Corey Coleman, mas ele apagou em campo depois. Foi preocupante. E a gente viu que quem levou a pior foi um jogador de defesa. O Coleman brilhantemente não soltou a bola, continuou com ela e anotou o touchdown. Como a gente vê o Wilcox que está no protocolo de concussão agora. Tem mais atenção e também acho que isso vai diminuir bastante. Então, passamos então a nossa primeira semana. A gente vai encaminhar o fechamento do programa direcionando para a segunda semana. Eu queria que vocês fossem elencando resumidamente um matchup que vocês acham interessante para a partida que a gente vai ter nesse domingo, 14 horas em Pittsburgh, contra o Minnesota Vikings. Tem transmissão da ESPN Extra esse jogo, então quem tem, se não me engano, só assinantes Sky tem direito a ESPN Extra. Então, existe uma boa probabilidade que você, amigo fã do esporte, vai ter que acompanhar pelo famigerado link Corsário. Mas então, vamos lá. Steelers e Vikings, um matchup interessante para o jogo. Deixa eu começar com o Matheus. Bom, acho que até pela apresentação do Vikings contra o Saints, tem muita coisa que a gente pode tirar de interessante aí, mas eu realmente quero ver como a linha ofensiva dos Steelers vai segurar contra a DL dos Vikings. Everson Griffin, Daniel Hunter, tem muito nome bom aí, muito nome perigoso, e eles, a OL do Saints estava meio baleada, estava com o jogador calor de left tackle, estava assim, perdendo jogador, perdendo jogador por lesão, então Drew Brees sofreu bastante no jogo, com pressão mesmo, não teve tanto sec assim, porque Drew Brees levou a bola rápido, a gente sabe que o Big Ben nem sempre é assim. Então eu quero muito ver como vai ser esse duelo, se Ben vai ter mais tempo para fazer os passes, como é que vai ser, principalmente na pressão de passes. Acho que no jogo terrestre é um pouco mais complicado, mas enfim, a gente espera também que Le'Veon Bell com mais uma semana de treino entre mais em ritmo, mas eu acho que principalmente a Everson Griffin e Daniel Hunter são 2 pontos de preocupação enormes para o Steelers no próximo jogo. Muito bem, Germano. Steelers e Vikings.
Secundária contra o nosso corpo de recebedores. Secundária dos Vikings impõe respeito. Pelos nomes, ela realmente impõe respeito. O Trey Waynes foi uma escolha de primeiro round, assim como o parceiro dele, que é o Xavier Rhodes. Ambos foram escolhas de primeiro round. Ambos são bons. Também tá lá o Terrence Newman, velho conhecido nosso, jogou nos Bengals. E também tem o queridíssimo, como é que é o nome dele? Mackenzie Alexander. Pronto, esse cara, Mac Alexander. Queria lembrar, obrigado, Caio. Tô curioso para ver essa secundária enfrentando o AB, enfrentando o Brian, enfrentando o Rodgers, enfim. Vai ser um duelo interessante. Ambos as posições, ambos os setores de campo são partes positivas dos dois times, então acredito eu que vai ser uma disputa muito legal pra gente ver. E aí, Caio, o que é que você espera para ver na partida de domingo? Primeiro, eu acho que eu vou comentar os matchups que para mim serão os mais importantes e que é a maneira para os Steelers conseguir essa vitória. Primeiro, pressionar o OL deles. Por mais que o Bradford tenha feito um ótimo trabalho contra os Saints no jogo aéreo, principalmente quando esteve pressionado, ele completou todos os passes quando teve pressão. No nosso caso, a gente vai ter que pressionar, mas não só pressionar, a gente vai ter que executar essa pressão, vai ter que forçar ao máximo para conseguir sacks. Eu acho que, defensivamente, a melhor maneira para a gente conseguir a vitória em cima desse ataque dos Vikings, que jogou muito bem na segunda noite, muito bem mesmo. O Bradford com passes que eu nunca vi ele acertar na minha vida. Eu acho que ele nunca jogou tão bem quanto ele jogou na segunda noite, na carreira dele na NFL. E também tá de olho, tá atento pro Dalvin Cook. Ele começou muito bem a carreira dele na NFL, conseguiu aí para mais de 120 jardas, acho que ele conseguiu 137 jardas, uma partida espetacular dele, mas também um pouquinho ali já no garbage time. Enfim, eu acho que o maior ponto fraco aí tá na OL deles, desse ataque, é forçar essa OL o máximo possível e não deixar o jogo corrido entrar, que a gente consegue a vitória. Ofensivamente, e aí vou repetir o que o Giovanni falou, a secundária deles, é o nosso matchup com os nossos wide receivers com a secundária deles. Por quê? Porque eu vejo um jogador ali que eu acho que a gente pode pressionar ele e conseguir a vitória em cima dele. Principalmente em matchup aí no homem a homem, que é o Trey Waynes. Percebi isso mais de uma vez ontem, que quando em algum momento, ontem que eu digo assim da noite, que em algum momento do jogo o Xavier Rhodes, que é o melhor corner dele, saiu de campo por causa de uma possível lesão, viu aí a titularidade de cornerback 1 e foi simplesmente tostado dentro de campo. A melhor jogada aérea ofensiva lá do Saints saiu justamente em cima do Trey Waynes. Foi um passe pro Lewis, do Drew Brees, e forçar esse cara. Não é de ontem isso. Ele realmente tem problema na marcação homem a homem. Ele vem sendo criticado aí nessa secundária há um bom tempo já. O Aaron Rodgers adora queimar esse cara, então eu acho que o caminho da vitória ofensivamente ali tá em cima dele. E aí faltou o Germano mencionar, mas eu vou mencionar o Harrison Smith, que é um safety espetacular, um dos melhores, se não o melhor safety da liga. Esse cara a gente vai ter que estar atento nele o jogo inteiro, porque é um cara que faz a diferença em campo, tanto na cobertura quanto quando ele vai jogar ali no box. É um cara muito diferenciado ali jogando ao lado do Sendejo. E é uma defesa, que a gente vai ter que torcer realmente para vencer no jogo aéreo, porque eu acho que no jogo terrestre vai ficar um pouquinho difícil passar ali pelo Linval Joseph. É complicado, eu não sei até quanto aí a gente vai conseguir passar do Anthony Barr, Kendricks, Linval Joseph, já falou Daniel Hunter, o Everson Griffin. É muita gente boa numa defesa ali, no front seven muito forte, então eu não vejo muito futuro no jogo terrestre. Eu acho que é mesmo o nosso jogo aéreo contra a secundária deles. Olá, Ricardo. Ainda tem algum matchup diferente que você queira observar no jogo? Eu já comentei ao longo do podcast de hoje. Eu quero muito ver o Hargrave em cima do Pat Elflein, o center do Vikings. Acho que é um matchup individual que a gente precisa explorar bastante no meio da hora deles para pôr pressão, fechar bem em cima do Sam Bradford. O outro, rapidamente falando, só seria de fato o Adam Thielen e o Stephon Diggs, que ontem foram um absurdo que fizeram dentro de campo esses dois. Pode-se afirmar,
tranquilamente eu acho que foi a melhor dupla de wide receivers da semana 1 nesse duelo contra o Burns e o Joe Hayden. A gente não falou muito dos dois no jogo de ontem, mas acho que também não quer dizer que os dois jogaram bem. O Joe Hayden foi queimado em algumas jogadas, enfrentando um wide receiver de estilo Diggs, pode causar muita dor de cabeça pra gente. Ficar muito, muito atento desse matchup. Mas estou esperançoso que o pass rush, o foreman rush da gente vai funcionar contra o Vikings e, como sempre, amenizar o trabalho da secundária. Acho até importante isso que o Ricardo falou também, o foreman rush, porque quando o Saints foi mais queimado na segunda foi quando do blitz. Então tem que ter muito cuidado que parece que o Bradford, se for mandar blitz pra cima dele, tá perigoso. Então o foreman rush tem que fazer um trabalho muito sólido mesmo pra não tropeçar na secundária e não sofrer. Inclusive, esse foi um fator constante no jogo de domingo. A gente mandou muito foreman rush. Eu me lembro de pouca blitz e eu me lembro dos comentaristas marcarem bastante a quantidade de vezes que a gente foi só com linha defensiva e mais um linebacker, por exemplo. Um monte de jogada de zone blitz, basicamente. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai fechando aqui o nosso programa e, como sempre, para as considerações finais de vocês, palpites para os jogos. Caio. Steelers vence na marra 17-14. Muito bem, Germano. O jogo é em casa, o Big Ben geralmente costuma jogar melhor, então meu palpite vai ser 24 Steelers contra 14 dos Vikings. Ok, Matheus? Vamos aí então, acho que vai dar Steelers também, o Vikings uma semana um pouco mais curta e fora de casa está 28-27. Pressão da porra. Matheus quer matar. Matheus, pô, tem um coração. Tony Brown no meu coração, pô. Você lembra o jogo contra o Ravens no ano passado? Pra você vai ser nível isso. Melhor do que isso, mais louco do que isso, só em chute com o cronômetro zerado. Ricardo, seu palpite. O Ricardo, eu peço aqui a permissão de Vossa Senhoria, o chefe da mesa, para fazer uma bold prediction para esse jogo logo depois que você der seu palpite. É só é rapidinho. Ok, Caio. Tá liberado. Tá anotado. Olha, eu não confiaria não, viu? Eu não confiaria não. Da última vez que a gente pediu para ele fazer uma bold prediction, você se deu. Até hoje tá escrevendo. Até hoje tá escrevendo. Eu vou manter o que eu já vi pensando na temporada. Para essa temporada, o Steelers vai marcar pelo menos 30 pontos em todos os jogos, mesmo enfrentando a defesa do Vikings. O Steelers vai ter aquela típica vitória moralizadora que bota depois de uma semana um pouco não conturbada, que na semana passada não foi conturbada, a gente venceu, mas depois da atuação fraca. Então eu vou botar um 35-17 sem maiores sustos. O bom é que na semana conturbada, o primeiro colocado do ranking da ESPN é o Steelers, né? Do Power Ranking. Muito bom. A turma adora zicar, velho. A turma adora zicar, meu. Mas no NFL.com tá em oitavo, então tá tranquilo. Tá, balanceou. O Colin Cowherd não botou o Steelers no top 10, né? O Colin Cowherd, que é o maior fã do Mike Tomlin dos Estados Unidos, botou nem o Steelers no top 10 essa semana. Rapaz, pro meu... Acho que eu vou ficar parecido com esse último jogo. Eu vou pra 24-17, vai. Fechamos? Não, tem a bold do Caio. Tem a bold do Caio. Olha lá. 20 segundos pra falar, cara. A minha bold prediction é que a gente vai ter, independente da equipe aí, 5 ou mais turnovers nesse jogo. Não sei se vai ser 5 de um lado, 5 do outro, 3 de um lado, 2 do outro, 4 de um lado do outro. Vai ter 5 ou mais turnovers nesse jogo. Ousadia, muito bem. Então, para que todos esses turnovers sejam só ao nosso favor, você entra lá e deixa 5 estrelas no iTunes, assina o feed para receber o episódio na hora em que ele sair e acessa fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil para acompanhar as notícias ao longo da semana. A gente fica por aqui, lembrando de novo, ESPN Extra, 14 horas, ou o link corsário ao redor da internet, a internet está aí para isso. Um grande abraço e até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah.
You know what it is.